Bom dia a todos. Estamos aqui em mais um sábado com a nossa reflexão com Emmanuel. Hoje, a de número 151, com o tema Mocidade. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Bom dia, Duda. Bom dia, André. Um bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando o nosso encontro de hoje. E hoje, o André já nos trouxe, neste capítulo de número 151, Emmanuel vai escolher um versículo da segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo, é o capítulo 2, e o versículo 22 dessa carta. Ele diz assim: Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que, de corações puros, invocam o Senhor. André, o que Emmanuel vai trazer a respeito da mocidade aqui para nós hoje? A primeira coisa que vale a pena comentarmos aqui é o seguinte, que quando Paulo conheceu Timóteo, Timóteo era um jovem que tinha 13 anos. E Paulo ficou impressionado com o zelo, o cuidado que Timóteo tinha em ler e aprender as leis de Moisés. Então, Paulo, ele se sentiu tocado com esse interesse do jovem e meio que adotou ele, né, espiritualmente, assim como se fosse um filho. Então, Paulo escreveu cartas para Timóteo aconselhando ele a respeito de certos assuntos, inclusive sobre a mocidade, né? E aí, Emmanuel, ele diz aqui para nós que a maioria das pessoas, quando elas falam a respeito dos jovens e da juventude, que elas colocam muito expectativa, né? E como se a juventude fosse uma garantia do progresso. Realmente, a juventude, ela tem esse envolvimento, né, das pessoas avaliarem o potencial que elas têm de fazer algo no futuro. Só que isso acaba causando em alguns jovens o desengano, né, uma indignação e até mesmo uma frustração, não só nos jovens, mas como naqueles que depositaram a sua confiança nesses jovens, né? Porque é um período de muito descobrimento, de muita mudança, de muita empolgação. E aí Emmanuel diz assim: é claro que a mocidade proporciona muitas possibilidades. No entanto, é uma época que demanda direcionamento moral e correção de rota, porque o jovem ele tem muita empolgação, ele quer fazer as coisas acontecerem. Só que acompanhado a isso tem a inexperiência, né? Tem a ansiedade, a vontade de fazer as coisas muito rápido. E aí Emmanuel vai falar assim: não se constrói nada novo sem utilizar dos esforços que outros fizeram antes de nós. Então, é aquela frase que diz assim, que a história ela não começa quando a gente entra nela. Quando nos colocamos na história da vida de uma pessoa ou na vida, vamos dar o exemplo aqui de uma casa espírita, ali nós temos pessoas que antes fizeram um trabalho para que aquilo chegasse naquele momento, naquele instante. Então teve esforço de muitas pessoas para na situação atual estar dessa maneira. E assim também é quando a gente entra na vida de uma pessoa. Antes de nós tiveram outras pessoas que conviveram com aquela pessoa. Então a pessoa teve experiências boas e más antes de conviver com a gente. E aí a gente precisa entender todo esse processo, todo esses
benefícios e malefícios que tem, né, dessa convivência. E aí Emmanuel diz assim: em tudo dependemos dos antecessores, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na infância, muito do que somos hoje tem a ver com a maneira como fomos criados na infância, das experiências que tivemos, do apoio ou da falta de apoio que tivemos. Então, tudo isso influencia no nosso caminhar, né? Tem até uma frase muito interessante de uma escritora gaúcha que se chama Lia Luft, que ela diz assim, que a infância é chão que a gente pisa a vida inteira. Então é sempre isso, a gente sempre vai é, nos apoiar naquilo que foi construído, que foi formatado na infância. E aí Emmanuel coloca assim, ó, se o Cristo, vamos fazer a seguinte reflexão, se o Cristo ele não tivesse percorrido e construído e nos mostrado o caminho que nos leva a Deus, o que seria de nós, né? Porque Jesus veio, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Então ele veio para poder mostrar esse caminho. Se ele não tivesse mostrado esse caminho, seria bem mais complicado para nós, para chegarmos até Deus, né, sem essa orientação, sem esse caminho já percorrido por ele, né? E hoje, aqui no momento da história, eu queria trazer uma fala de Jesus que ele diz assim: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçam, porque dela é o reino do céu. E aí aqui Jesus está dizendo, não é da idade física, não é da criança, né, em si, no tamanho, mas é nas qualidades que a criança tem que nós precisamos nos basar nessas qualidades, que é que a criança, ela tem uma vontade de aprender muito grande, a criança gosta de ver o lado bom da vida, ela sempre está pronta para recomeçar, né? A criança está aprendendo a andar de bicicleta, ela cai assim, ela olha para o pai com a mãe, o pai não levanta, levanta, ela já levanta, já quer andar de novo, então não fica com aquele receio, né? A criança, ela não tem rancor e ela sonha com o crescimento, né? Porque a criança está ali, só que ela vê alguma criança mais desenvolvida que ela quer brincar junto, ela quer dar conta daquela brincadeira que o outro faz, né? Então ela tem esse sonho de crescer, né? E aí outro período também que é interessante de avaliarmos é o da mocidade, da juventude, né? Que é o tema aqui de hoje, porque o jovem ele tem sede e ele tem fome de respostas, né? Então já começa lá naquele período ali da criança que ela quer saber os porquês, os motivos das coisas, né? De por que que ela precisa fazer isso. Mas por que que é dessa maneira, né? É até um período muito complicado para os pais, porque é muito mais fácil para a criança utilizar de uma palavra que é o porquê, do que para os pais que têm que desenvolver toda uma explicação para aquilo, né? E às vezes o pai fica lá 5, 10 minutos dando a explicação, quando ele termina, a criança fala, mas por quê? Então isso é uma fase complicada. E o jovem, ele tem, né, igual a gente citou aqui, o entusiasmo, só que ele tem a impaciência de não querer esperar os processos. E aí isso acaba tornando o jovem imprudente. E aí nós entramos agora na terceira fase aqui, que é a fase das pessoas mais experientes, né? Que elas utilizam dessa experiência para poder ponderar, né, os acontecimentos da vida e do entorno dela e age com prudência diante de situações delicadas. Então nós temos aqui três etapas da vida com os seus pontos é, relevantes dela, né? Só que a gente precisa lembrar também
que existem jovens que mesmo sem nenhuma contribuição ao próximo, eles se encontram ali meio que, eles se encontram aposentados da caridade, né? Então eles nunca fizeram, mas se colocaram no lugar de que não vai fazer, não querem saber disso, né? Enquanto que alguns idosos, eles esbanjam entusiasmo ao servir o próximo, né? Então aqui não é um período físico de idade, mas de mentalidade, né? E, portanto, nós precisamos saber escolher e colocar em prática o lado bom de cada idade, porque é possível sermos um idoso que tem o entusiasmo de um jovem, né? E que goste, tem curiosidade e tem a vontade de continuar esse crescimento, assim como uma criança. Só que esse crescimento é um crescimento que é espiritual. Então, aqui é como se Paulo estivesse colocando assim para Timóteo: olha, você precisa tomar cuidado, né? Que ele fala, com os desejos que a mocidade tem, porque tudo é descoberta ainda. Então, os desejos atraem muito, né? E só pegando outra fala de Paulo também, né, que ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, nós podemos fazer qualquer coisa na nossa vida, mas tudo que a gente faz tem uma consequência e somos nós que vamos colher aquilo que plantarmos. Então, nem tudo convém a gente fazer, né? Duda, qual é o trecho que você selecionou para nós hoje? Bom, André, selecionei o trecho que Emmanuel traz assim: é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectiva de um domínio ilusório. Né? A juventude é essa fase, né, que todos nós já vivenciamos, alguns há mais tempo, outros há menos tempo. Mas se lembrarmos, né, essa fase, como o André falou, né, de mais impaciência, é uma fase que o nosso coração por vezes fica mais confuso, ficamos um pouco mais ansioso, mas é uma fase que nós, como o Emmanuel trouxe, precisamos estar mais em proximidade, né? Emmanuel destaca que é indispensável amparar essa mentalidade, porque se nós não estivermos ali próximo ao jovem, ele pode ter uma perspectiva de que mais ilusória de que as coisas são diferentes como elas realmente são aqui na vida. Né? Muitas vezes a gente vê falar, os jovens eles são mais iludidos, eles não têm noção da realidade. E é algo que pode estar presente na nossa juventude pela própria falta de experiência. Por isso a necessidade de estarmos mais próximo à mocidade, estar ali tentando ser cada vez mais presente, desenvolver ali uma relação de mais harmonia com os jovens, né? Muitas vezes a gente pensa, os jovens não querem nos dar ouvido, eles gostam de ficar sempre no cantinho deles, mas é um momento que nós precisamos estar dando esse apoio, como o Emmanuel destaca aqui. Ele traz também nessa reflexão de hoje, fazendo alusão às fases da vida como uma viagem. É como se a infância fosse essa preparação para a viagem. E quando entramos na nossa juventude, é como nós estivéssemos embarcando nessa viagem. E a chegada do porto seja na fase mais idosa, como o Emmanuel traz aqui. Então, assim como um novo marinheiro, ao iniciar ali suas atividades, ele não vai pegar uma embarcação e desenvolver completamente sozinho. Alguém vai auxiliar nessa primeira viagem, alguém vai estar ali amparando. É necessário a visão, é necessário o apoio de um marinheiro experiente. Como Emmanuel trouxe esse exemplo, eu acho que ele muito nos esclarece aqui para essa reflexão de hoje. A juventude precisa de marinheiros experientes.
E é o próprio trajeto, é o próprio mar que deixa os marinheiros mais experientes, né? É a vivência que ele tem, o tempo de mar que ele tem. E é a nossa vida aqui. A vida adulta, né, nos deu mais experiência. Nós já passamos por momentos diferentes da juventude. Sabemos ser um pouco mais ponderados, baseados nos processos que vivemos. Então, nós podemos beneficiar muito esses pequenos marinheiros nesse início de embarcação. Não é mesmo, André? Eu achei muito interessante essa frase, esse trecho que você separou, porque fala de uma coisa muito importante que é indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Aqui eu vejo o seguinte: tem muitos pais que criam os filhos através da imposição física de autoridade com um rigor muito forte, né? E fala assim, não, porque eu sou seu pai, porque eu tô mandando, porque se você não fizer eu vou te bater, você tem que fazer o que eu quero. E isso é ilusório, porque essa criança, quando ela cresce, em cima desse domínio ilusório, o que que acontece? Ela pensa, não, então a imposição é física, e os pais esquecem que eles vão ficando velhos e que os filhos vão crescendo. Então aí o filho vai, entra para uma academia, fica mais forte que o pai fisicamente, e aí ele assume esse papel. E aí ele diz assim: pronto, então é assim? Então agora eu sou mais forte que você, o que que você vai fazer? Você vai me bater agora? Então isso é uma ilusão, né? Por isso que ele diz que é indispensável o amparo à mentalidade do jovem. O que que é esse amparo? É saber conversar, é explicar os motivos do porquê está fazendo aquilo, do como está fazendo, que aquilo é o melhor para ele, por mais que não seja entendido por ele naquele momento, que aquilo é que o pai não gosta dele ou que está odiando ele, mas é um período que é necessário ter esse amparo, essa explicação. Demanda mais esforço, né, mental do que essa imposição que é feita fisicamente. Só que esse amparo mental, ele é para a vida toda. Então, é uma coisa que é mais segura e que não é uma ilusão para nós. Não é verdade, Duda? Exatamente, André. Porque essa fase, né, você até citou, a infância, ela é cheia de porquês, mas a criança ela é mais desinibida a perguntar os porquês. Agora, nessa fase da juventude, nós precisamos estar atentos a continuar mantendo essas respostas, porque você, como você trouxe, né, uma vez que o jovem entende o real significado, entende ali porque nós vamos educar os nossos filhos numa base cristã e isso vai direcionar aqui a nossa paternidade. Então, uma vez que ele entende as razões e os motivos e a nossa paternidade, os nossos conselhos, né, eles são baseados em, nos princípios cristãos, à medida que ele se desenvolve, ele vai entendendo que há fundamento. Não é simplesmente porque o pai, não quero, não estou afim. Então, convenientemente essa mentalidade, como você trouxe, é necessário ser conveniente à fase, explicar realmente os porquês, porque como já trouxemos, né, uma vez que nós encaminhamos o nosso filho, né, nesse trabalho, né, na doutrina cristã, a gente, enquanto pais, podemos relaxar e tranquilizar que já fizemos o nosso papel, porque afinal, como o André trouxe, né, as nossas criancinhas, os nossos jovens vão crescer. E aí, essa imposição física de um domínio que não é verdadeiro, né, um domínio do pai, não agora de um pai maior, porque ele precisa entender que nós estamos sob os cuidados, né, deste pai maior, não da minha paternidade aqui física e material. Isso faz com que os jovens
estejam direcionados nesse caminho do bem e saibam tomar boas e verdadeiras decisões, porque, como o André trouxe, não estaremos sempre, nossos filhos não escutarão sempre, porque a vida tomará os caminhos, né, de cada um deles. Então, quando nós estivermos mais aqui fisicamente, nós podemos estar em paz, que o nosso trabalho foi feito, porque ele foi plantado a sementinha do bem, a sementinha do amor em Cristo, que tanto vai ajudar nesse direcionamento, né, para saber, como Paulo mesmo disse, né, quando convém. Esse é o essencial para o jovem, né, ter um discernimento de quando aquilo convém que ele faça, não é mesmo? Eu lembrei de uma frase que eu ouvi esses dias que eu achei muito interessante, né, de uma comparação do que são os filhos e os pais. E aí diz assim que os filhos, eles são um rio e que os pais são a margem. Então, quando o rio começa a querer ir a ultrapassar, né, a margem, os pais precisam barrar e falar: não, aqui sou eu, pode retornar para a sua posição, para o seu lugar, entendeu? Os pais não estão ali para interromper o crescimento do filho, mas para poder limitar e orientar para onde ele vai crescer, né? Então, não é pro lado, não é um crescimento que deve ser para cima dos pais, mas é um crescimento que precisa fluir, que precisa ser um crescimento para Deus. Exatamente, esse crescimento guiado, né? Porque as margens guiam o trajeto do filho. Jamais, a margem jamais vai conseguir segurar a fortaleza que o rio tem, né? Deixa fluir, deixa o caminho ir. Mas, ele, como o André trouxe, é um grande exemplo mesmo, mas guia, né? Direciona e impede que ele tome rumos que não será benéfico para todos, né? Não só para o rio ali, mas também para todos que dependem dele, que vivem nele. É uma bela analogia, né? Que nós possamos, então, né, nessa semana, amparar os nossos jovens, termos aí a oportunidade de sermos convenientemente inspirador ali para esses jovens, ampará-los, trazer ali as explicações, né, menos impositivos e mais reflexivos, porque os nossos jovens são os futuros, né, da nossa sociedade. Nós queremos boas pessoas, né, povoando aqui, boas pessoas para educar aí a próxima geração que virá. Então é uma fase de muito desafio, de início de viagem, mas que nós podemos orientar para que essa viagem seja direcionada por um caminho ali menos turbulento, né? Tem mar mais calmo e mar mais tranquilo, né? Que nós possamos ser aí esse marinheiro que ensina o caminho onde o mar é mais calmo, que essa viagem é mais facilitada, não é mesmo? Então, com isso, vamos encerrar, André, a reflexão de hoje. Com essa reflexão que Emmanuel traz, né, que tanto nos aconselhou, clareou aqui a nossa perspectiva a respeito da mocidade, né, com essa carta de Paulo a Timóteo, que tanto aqui traz exemplos, né, de vida. É um ótimo direcionamento para os nossos jovens, né, se guiarem também. É um grande conselheiro de Timóteo, Paulo foi. Que ele possa ser para os jovens, né, que nós possamos apresentar aí esse grande propagador da doutrina cristã, tanto nos auxilia, né, nos esclareceu muito a respeito do Evangelho, e que a nossa semana seja também uma semana abençoada, uma semana de muito trabalho espiritual, que cada um de nós possamos então carregar a missão de plantar sementinhas do bem, aqueles jovens que cruzarem o nosso caminho. E na semana que vem, Emmanuel vai falar sobre ciência e amor. Ele escolhe também uma carta de Paulo, mas a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, primeiro versículo. A ciência incha, mas o amor edifica. Então, até a semana que vem, espero todos vocês para refletirmos este próximo capítulo
E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Uma ótima semana a todos. Que assim seja. Um ótimo sábado a todos e que assim seja.